Hoje nós temos a aula 29, que fala sobre tratamento após as comunicações dos espíritos. Quando a senhora nos autoriza, podemos dar início. Deixa eu fazer uma breve introdução sobre o assunto das comunicações espirituais, para que não haja nenhum equívoco, para que as interpretações elas tenham um divisor de água com respeito às comunicações. Quando vamos falar das comunicações umbandistas, onde o preparo deveria ser melhor dos médios, onde deveria haver passistas para tirar os fluidos grosseiros que muitas vezes adoecem esses médios e termina levando eles ao desencargo. Não estamos aqui de forma nenhuma maltratando os nossos irmãos, mas alertando a eles o perigo da cachaça, o perigo do charuto, o perigo do cigarro, onde muitas vezes esses espíritos, eles morreram de tuberculose, morreram de sérios problemas pulmonares, como câncer, tiveram problemas no fígado e ainda estão apegados à matéria. Se apresentam com diversos nomes, onde as pessoas não procuram avaliar a condição fluídica desses espíritos. Recebem e faz todas as vontades deles. Fumar, beber e dançar. Perguntaríamos a você, um espírito liberto de todos os seus vícios vai pensar em dançar? Um espírito que quer evoluir vai pensar em beber e fumar? Não, não vai. Os médios que se dirigem a essa prática muitas vezes têm sérios problemas cardiológicos, circulatórios, problemas no fígado, atribuído ao fluido pesado que esses espíritos deixaram. As comunicações espirituais dentro da doutrina espírita devem ser feitas por médios não viciados. Médios viciados não têm boa comunicação. E os resíduos energéticos que existem nos espíritos praticamente ficam retidos no organismo desses médios, trazendo sérias consequências futuras para eles. A mediunidade com Jesus exige equilíbrio emocional, equilíbrio moral e libertação total dos vícios. No entanto, as pessoas acham que pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um, ou você odeia o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Nós não temos nenhum preconceito com as religiões afrodescendentes. Apenas as comunicações devem ser estudadas, como nós muitas vezes estudamos a comunicação dos médios. Após as comunicações, verificamos pressão arterial para saber se essa pressão alterava ou não, quais seriam as consequências. Tudo isso nós fizemos dentro dos hospitais espirituais. Agora, achar que o espírito vai beber e levar a bebida, não leva. Quem absorve é o organismo do médium. Que aquele espírito vai fumar e vai levar o fumo, não leva. Aquele fumo vai ficar nos pulmões. O que as pessoas não querem é descobrir a realidade dos fatos. Se você, de repente, pegou um médium que ele bebeu numa comunicação bandista e você acha que o espírito levou, faça o exame de bafômetro nele,
para ver que o álcool está todo retido nesses meios. Então, quando a gente diz que após as comunicações espirituais de espíritos enfermos, esses médios têm que receber o passe dispersivo circular, esses médios têm que ser bem tratados após as comunicações, é para evitar as doenças espirituais que muitas vezes os espíritos podem deixar nesses meios. Muita paz para todos. Amém. Graças. Passo a palavra. Eu faço as perguntas, a minha número 1, é em relação próprio a essas substâncias, doutoressa, que são armazenadas, na que a senhora fala, que ilumina as glândulas mamárias, né? As substâncias positivas e negativas, né? Que elas que tem com essas consequências. Então, a minha pergunta é, como a senhora nomina o homem, não, alcoólatra, e a complicação, mas são vice-versa, porque na apostila nomina só o homem, não o homem alcoólatra. A senhora quer explicar que também pode corresponder à mulher, ou é só ao homem? Essas complicações, porque devido a que a gente sabe que tem as médias mulheres, não, que fazem os passes, que elas também têm as glândulas mamárias. Então, eu queria saber as consequências as complicações desse alcoolismo, não, da pessoa que aplica o passe. Sim, veja só, a questão do passista e o vício é muito sério, porque nós só podemos dar a corpos sadios, fluidos sadios. Como é que nós vamos dar a corpos doentes, fluidos sadios? Praticamente impossível. Então, o álcool, ele destrói tanto o homem como a mulher. Observamos muitas pessoas que têm problemas com álcool, com problemas no fígado, no intestino, muitas mulheres com câncer de mama, outros homens com câncer de próstata, porque o álcool, na verdade, ele atrai o eletromagnetismo negativo. Esse eletronegativo, ele provoca degeneração física, tanto na pele, como nos ossos, como também nos órgãos internos. Se esse médio, de repente, ele não está bem e vai aplicar um passe, as reações de negatividade que existem no paciente pode passar para esse médio. Só existe proteção para o médio se esses médios tiverem equilíbrio moral. Se não tiver, é uma porta aberta. A autoridade dos médios sobre os espíritos está sobre o reconhecimento da condição moral deles. Se eles não têm, os espíritos inferiores não vão responder por si. Cedo ou tarde vai acabar com a vida desses médios. Então, é preciso que haja o equilíbrio coletivo dentro de um hospital espiritual. É preciso que todos entendam o compromisso que você vai ter com o necessitado. Ele precisa da sua calma, da sua paciência, do seu fluido salutar, para que ele se sinta bem. Se isso não existe, esse passista adoece. A minha segunda pergunta é em relação à morte, não? Quando em acidente de trânsito. Que a senhora fala que os fluidos vitais não cessam, não? E que a vida dizemos que são ativos, né, esses fluidos vitais. Mas daí a minha pergunta vem, mais que uma pergunta, é uma dúvida, não? Um esclarecimento. Mas nesse caso, a justiça divina não pode fazer o deslance desse espírito, visto que não foi uma morte provocada naturalmente? No caso de acidente. Nas casos de acidente. No caso que, por exemplo, Deixa eu explicar uma coisa a você.
Isso depende do estado de despreendimento de cada espírito. Tem espírito que dá valor mais ao carro dele do que à vida dele. E mesmo como desencarnado, ele não quer sair dentro do carro, porque o carro é dele. Ele está com medo que as pessoas roubem o seu carro. Muitas vezes ele entende que já morreu, mas ele não admite a morte para não sair de dentro do objeto que ele tem. Essa questão de objeto no mundo espiritual não faz sentido para quem participa. Falamos isso constantemente para eles. Seu relógio, você deixou lá, sua aliança, não tem mais uso aqui no mundo espiritual. Seu apartamento faz parte de um passado. Eles não admitem. E muitos, Ieda, vão para o cemitério tentar se ressuscitar. Mas vão procurar uma ressurreição, mas não é em busca da espiritualidade, é em busca de voltar a ter os mesmos bens. E quando se deita pelos restos mortais, sai pior do que chegou. Com mau cheiro, decomposição. Então, a justiça divina não tem nenhuma culpa. O ser humano é que dá valor a coisas insignificantes, que não vai fazer parte da vida dele aqui no mundo espiritual. Se ele tomar plena consciência do dever moral, do compromisso para com o próximo, ele vai ter uma morte tranquila. O que acontece na morte daqueles que são apegados às coisas materiais é que ele demora mais tempo para se afastar da ideia de um corpo físico. Ele se torna mais materializado. Sendo assim, se você tocar nele, você vai achar que ele está vivo. Isso não é uma boa escolha para ele. A boa escolha é a libertação total do corpo e ele seguir para a colônia espiritual. Mas, doutora, essa força eu interpretei mal, então, a situação, porque eu não estava falando nesse sentido, logicamente, a explicação é perfeita, eu entendi tudo uma outra coisa. Eu tinha entendido, no caso, que eu estou passeando por uma estrada, um carro me atropela e acontece o meu desencarne. É nesse sentido que eu estava falando, que aí eu não tive culpa que a terceira pessoa veio com o carro. Eu estava entendendo nesse senso nos estudos, em vez da senhora estava explicando a apostila. Aí existe outras explicações com relação a isso, no caso, com a morte provocada. Nesse caso, as equipes externas, ela fala o desenlace, com a morte provocada. Esse desenlace ele é feito sim. Esse acompanhamento é feito sim. Agora, depois de um certo tempo, se aquela pessoa não quer ficar na enfermaria, aí é livre-arbítrio dela. Ela vai voltar para o local do acidente. E ali ela vai ficar presa ao campo magnético do sofrimento, né? Não é bom para eles. Entendi. Sim, ok. Muito obrigado. A minha terceira e última pergunta é referente às assimilações fluídicas, não? Que a senhora que a gente leu, não, que a assimilação fluídica é um relaxamento do espírito quando entra no campo do médico, se esse médium está calmo, né? Daí ele se acalma, esse espírito. Mas daí, se eu entendi bem, por que agora, se eu entendi bem, os dois, qual é a diferença, então, simulação magnética, não? Magnética. Está dizendo que os dois, se eu entendi bem, as duas coisas é a mesma coisa, via da assimilação da materialização, que é o apego da vida pela vida. Quer dizer, explico melhor, a assimilação fluídica e a assimilação magnética, todos dois colocam o espírito sempre calmo, mesmo, não sei se eu me expliquei. É a mesma coisa? Deixa eu procurar entender, para a gente dar uma explicação bem clara.
Quando nós observamos as comunicações espirituais, as entidades entrar no campo magnético de vocês, elas entram como se elas fossem vivas, muito materializadas, sentindo dores. O campo magnético de vocês é uma farmácia, é um hospital, que vai curar essa pessoa. Quando esse mesmo espírito se aproxima de pessoas lá fora, que são médios, e que não querem se afastar, é porque a dor dele passou. Mas a dor do outro vai aumentar. O correto, que a gente fala para eles, é eles virem para o hospital espiritual, se internar e aguardar o dia da comunicação. E às vezes nem precisa, porque as medicações espirituais que a gente aplica não vai ter necessidade dele ir para a comunicação espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas estão internadas hoje e não sabem que esse internamento poderia ser evitado pela prática da mediunidade. Os hospitais estão lotados de doentes espirituais, dores de cabeça, diarreia, tontura. Tudo isso são médios que não querem o compromisso e que, infelizmente, sofrem as consequências. Ok, muito obrigada. Entendi bem. Explicado melhor do que a pergunta que eu fiz. Muito obrigada, Tarécia. Passo a palavra. Boa noite, doutora Cristina. Norma. Boa noite, Norma. Eu queria saber aqui a senhora fala com se o médium é moralizado, ele segue bem a doutrina, que ele é um passista, mas se por um acaso ele vai em uma festa, esse médium, essa é a minha dúvida, assim, mesmo que ele é moralizado, ele segue tudo certinho, e alguém oferece uma bebida para esse médium, e ele toma um pouco, experimenta essa bebida. O que pode acontecer com esse médium? Ele só dá uma experimentada, assim, e depois pode vir até um arrependimento, assim, como fica? Norma, eu comparo isso ao ladrão que quer roubar, mas a polícia está lá na frente. Não é? E ele vai dizer, eu só não roubo porque a polícia está ali. Mas se a polícia sair, eu roubo. Olha, a intenção vale tudo. Vale. Então, o que é que acontece? Nós temos que dominar os nossos instintos para nós sentirmos a evolução espiritual. Ninguém está isolando aqui vocês do mundo social, não, de jeito nenhum. Você quer ir a um casamento, vá, mas lá tem suco, não tem para tomar? Uhum. Você vai para o casamento ou tomar a bebida? Então, se você não gosta de suco, tem água, não tem? Tome água até encher a barriga. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo para mim é lícito, como falou o Paulo, mas nem tudo me convém. Você quer um aniversário, vá, tem nenhum problema, você está participando da vida social. Ninguém está proibindo, quer ir a um cinema, vá também. O problema é como você vai se comportar nesse ambiente. Então, para muitas pessoas, vocês são a referência. E essas pessoas, às vezes, vão testar vocês para saber se você realmente é o que diz ou se você vai cair nessa cilada. Alguns vão dizer assim, não quer não, vinhozinho, só para ver tua intenção. Se você beber, os comentários começam, olha para ler que espírito. Se eu ficar doente, essa eu não procuro. Então, é o que eu digo no interior. Olha, médios do interior, cidade pequena, tu errou, até o delegado sabe, até o padre sabe. Todo mundo vai julgar você,
porque está vendo que você entrou num desequilíbrio emocional muito grave. Então, em nenhum momento eu digo que é proibido você ir numa festa. Eu não digo isso. É como você vai se comportar nessa festa. Se esse médium tem um hábito de ir no final de semana para os barzinhos, é complicado. Isso é um hábito. Se esse médium vai para uma confraternização de uma empresa, é apenas uma vez no ano. Isso não tem nenhum problema para esses médios. Mas os olhares todos vai ser voltado para você. Vamos ver agora qual é o comportamento dela ali. E as pessoas vão lhe julgar por uma simples falha que você cometeu, mas que isso pode estragar o hospital, pode estragar a relação sua com o paciente, tudo isso. Por isso que o cuidado é fundamental nesse ponto de vista. Porque eu digo muitas vezes aos médios aqui, olha, vocês vão para uma fraternização, é de empresa, eu sei que vocês não bebem, agora, você está numa mesa, alguém coloca lá bebida, e você bate foto e bota na rede social, os meus pacientes não vão entender. E quando eles vêm aqui no domingo, ele vai dizer, olha, doutora, seu médico estava lá bebendo, e aí? Não estava, e agora? Então, por isso que a gente orienta, você quer ir, vá, mas, olha, cuidado em foto, entendeu? Filmagem, para que você não se prejudique, porque essas pessoas vão utilizar esse meio para lhe prejudicar lá na frente. Proibido não é, não. Eu acho, doutora, que o que estava acontecendo comigo, eu já estava sendo preparada. Há uns 2 anos antes de eu entrar no grupo, mais de 2 anos, eu tomava, cerveja eu nunca gostei mesmo, que isso aí era uma coisa, mas às vezes tomava aqui se fala o Prosecco, né? Que é esse vinho frisante. E eu tomava e eu ficava toda vermelha, tudo. Comecei a sentir dessa parte daqui tudo, começava a me dar uma alergia. Eram já 2 anos e meio que eu não podia tomar mais nada antes de entrar no grupo. Então, acho que Deus já me estava preparando para deixar definitivo do pouco do álcool que eu tomava, vamos falar socialmente, como a gente fala, mas sempre bebia, né, alguma coisa assim. Acho que já era mesmo uma preparação para mim, porque aconteceu 2 anos antes. Então, acho que já era isso. Graças a Deus. E Eu vocês sou estavam sendo chamados já. Sim, era já. Depois, doutora Cristina, eu queria que, quando a senhora fala, deixa eu ver aqui, do chiclete aqui, eu estou meio perdida aqui na pergunta. Efeito chiclete. Eu queria que a senhora explicasse isso daqui. Sim, deixa eu dizer a vocês. É quando um espírito ele se aproxima muito do médium e essa retirada dele fica mais difícil. Porque os médios que aproximam demais das entidades, eles começam a dominar o corpo desse médium. Nós chamamos de efeito chiclete. Então, o que acontece nesse ponto de vista aí? É preciso que os médios aprendam a concentrar e a desconcentrar. E muitos aprendem a concentrar para receber uma entidade. Mas na hora desse espírito ir embora, a dificuldade é do médium, não é deles. Eles não sabem desconcentrar. Porque uma vez aconteceu uma coisa, vou contar aqui assim rapidinho. Nós fazíamos parte de um grupo e fizeram essa mesa mediúnica. E alguma coisa aconteceu ali, porque eu voltei com uma dor horrível na minha hérnia de disco. A noite inteira, a Ieda até sabe disso, porque eu contei para ela. E aconteceu ali alguma coisa nessa mesa mediúnica. A noite inteira eu fiquei mal, outro dia também. Depois, no meu trabalho, eu comecei a rezar
E eu falei, assim, me veio de repente, essa dor não é minha, essa dor não me pertence, essa dor não é minha, essa dor não me pertence. Aí eu comecei a rezar, eu não era preparada tanto, nós estávamos indo no grupo, e eu comecei a rezar o Pai Nosso e pedindo para o meu anjo da guarda tirar essa dor. A dor foi embora. Pode ser que naquela mesa mediúnica algum espírito se aproximou de mim, porque ali eu vi muitas coisas, alguns que diz que choravam, Olha, sentiam, falavam. o que aconteceu ali foi algum espírito com muito ódio, que não era de você, ele descarregou no teu bulbo raquidiano, onde não existia ali o uso de eletrodo, e isso foi para a coluna. Isso foi a carga emocional do espírito. Esse espírito não lhe acompanhou. Ele apenas descarregou o ódio em cima de você. Aí que está o grande problema das reuniões mediúnicas. Sem o preparo do passe, sem o preparo do evangelho, então os médios adoecem. Eu tenho aqui no Maria Cláudia uma faixa de 25 médios em desenvolvimento. Nenhum está doente. Porque todo procedimento é para facilitar a vida dos médios. Agora, se eu mandar tirar o passe, o preparo, aí esses médios vão adoecer. E graças a Deus que isso não desceu para o nervo ciático. Se descesse, tu não ia andar mais não, viu? Ai, doutora Cristina, meu Deus. As minhas dúvidas eram essas duas que eu tinha. Passo a palavra. Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Boa noite, doutora. Eu tenho umas perguntinhas. Boa noite, Leia. Então, voltando um pouquinho para trás, quer dizer que se a gente se comportar bem, a gente pode ir numa pizzaria comer uma pizza, então? Pode, Leia. Veja só. São coisas que eu vejo aqui nos hospitais espirituais, são muito organizadas. Então, às vezes, o grupo jovem vai com a pizza aqui. Então, o que é que acontece? Eles escolhem uma área que não tenha bebida naquele local, eles reservam, e ali, pessoal, eles vão se divertir. Eu nunca fui contra isso, de jeito nenhum. Está entendendo? Então, eles fazem isso, às vezes, uma vez no mês, 2 vezes no ano. Eles são jovens, eu entendo isso. Então, aquele meio que está ali, que às vezes tem bebida, ele não está participando da bebida. Ele está participando da pizzada. Está entendendo? Agora, eles não fazem disso um hábito, é apenas uma comemoração do aniversário de alguém ali, entendeu? Então, eu fico observando o comportamento deles, são comportamentos equilibrados, ninguém diz palavrão, diz a coisa toda. Então, eu sempre incentivo a juventude a participar da vida social. Eu nunca fui contra ele. Então, a senhora ainda vai lá ver de perto como está funcionando a coisa, então. Eu vou de perto para ver, e tem uns que uns comilão, viu? Que misericórdia. Eu só tenho pena do dono da pizzaria. Viu, meninas? Nossa, nós temos que se comportar melhor. Então, voltando ali. Aí, né? Voltando. Per tua nipote ali, como era? A Emily. Voltando aqui, olha, se eu levar essa turma daqui para a Itália, vai fechar as pizzarias daí, viu? Vão comer muito aqui. Teve muita pizza, doutora, aqui. É um país de tropa, muita pizza. Não dá vencimento, não dá, não. Eu conheço esse pessoal daqui. Não vai vencer a pizza daqui. Então, a minha outra pergunta é a seguinte, né? Que teve uma parte ali do estudo que fala que o médium, né? Que ele não tem moralidade, que ele tem vícios, né? Ele contamina todos os outros médiums, né? Todo o ambiente ele contamina. Aí a minha pergunta é a seguinte: numa aula dessas online, né? Ou num trabalho, não sei, online, isso pode acontecer também com as outras pessoas? Bom, sendo uma aula online, nós estamos numa vibração única. Se
alguém não estiver bem, isso pode ser uma contaminação cruzada de uma pessoa para outra. Não é a imagem, não é o áudio, é a questão de vibração. Vibração a gente sabe que atinge. Então, aqui eu fico sempre em mentalização para ajudar todas vocês, entendeu? Para manter esse foco energético positivo. Mas essa sala daqui, se alguém entrar aqui, imediatamente eu sei que não está bem. Entendeu? Seja espírito ou seja encarnado. Essa sala tem detectores para isso. E esses detectores, ele me alerta ali que aquele médium não está bem, eu vou conversar com o médium, eu vou deitar ele na maca, ver o que é que ele tem, eu vou tratar dele, mas aqui é o local que ele não pode estar doente de jeito nenhum, que atrapalhe os outros pacientes. Já aconteceu comigo já mais de uma vez, né? Depois das aulas de terça-feira, eu acordar com muita dor de cabeça. E eu não consigo entender o porquê. Aí eu ficava me questionando, será que foi feito algum trabalho comigo de noite, alguma coisa? Porque não é uma dor aqui atrás, é aqui. E aí foi onde me veio essa pergunta. E uma outra... Isso é carga de hemisfério. Quando tiver assim, ó, você vai fazer isso aqui com o eletrodo descarregado. Era essa pergunta também que surgiu sábado no nosso curso ali de fluidoterapia, né? Essa absorção. Se a gente poderia fazer essa fazer em nós. em nós mesmos, né? Os procedimentos de absorção com algodão, com eletrodo, isso é procedimento com esse material, não é você que está absorvendo. Então, isso em casa, isso é liberado. Tá entendendo? O que não é liberado eu passo em casa. Mas isso aqui é uma absorção. Quem está fazendo isso é o eletrodo, não é você. O eletrodo está puxando aquela carga. A mesma coisa o algodão. Porque quando a criança aqui ela tem alteração do hemisfério direito e esquerdo, eu peço para a mãe fazer em casa. Então, ela vai fazer quando ele está dormindo, pegar o algodão todinho naquela criança. Então, o procedimento aí é dela, não é... O procedimento é do algodão, não é dela. Esse procedimento está liberado. O que não está liberado é passe dispersivo, o que não está liberado é dispersivo cruzado, controle, mas a questão da utilização do eletrodo, ele é liberado. Obrigada, doutora. E eu tenho mais uma perguntinha, né? No caso ali, quando o espírito, né, ele desencarna com uma morte violenta, né? Que o timo, ele ainda está, no caso, funcionando, digamos assim, né? E aí quer dizer que esse espírito, ele está ali, ele se vê vivo, e está sentindo toda a dor, então. Olha, tem um vídeo que eu sempre indico nessa aula, lá no YouTube, que é o Fantasma de Corujito. Corujito era o nome do rapaz que foi assassinado. Então, o que é que acontece nessa filmagem? Ele aparece na hora da entrevista do policial. Então, antes de 24 horas, acontece o desenlace dele. E quando ele aparece na câmera, olha só, ele não sabe que ele está morto. Ele vai embora, está entendendo? Então, ali é um processo de desenlace por morte violenta. Sendo por morte violenta, a pessoa que estava alcoolizada, que era o Corujito, o apelido dele, ele estava alcoolizado. Então, se ele estava alcoolizado, ele não sabia da sua própria morte. E ele sai caminhando no meio das pessoas, passa na frente da viatura e vai embora. Isso é a morte violenta, nesse caso. Então, significa também que uma pessoa que foi assassinada, que era viciada em droga e ela, nesse momento, estava drogada, ela pode passar meses e anos para aceitar a morte, porque ela estava num estado de inconsciência na hora da morte. E esse estado de inconsciência, ela leva para o mundo espiritual.
Meu Deus, eu acho que vocês têm muito trabalho mesmo. Porque a gente que está aqui já não aceita tudo na vida do dia a dia, imagina ainda insistir depois de morto. E eu acho que eu terminei aqui minhas perguntas aqui. Eu passo a palavra para a Rita. Boa noite, Emily. Estou te vendo aqui. Boa noite. Fica com Deus. Amém. Rita? Está com o telefone destacado. Viu? Obrigada, Ida. Boa noite, doutora Cristina. Boa Eu tenho uma noite. perguntinha do Mário. E o Mário pergunta assim, mas como é possível que exista casas espíritas que não tem mentor, que não tem como mentor um espírito superior, e ainda por cima médiuns que estão doentes, pacientes que não saram ou ficam bem por um período, e apesar disso, essas casas elas continuam abertas e trabalham e recebem pessoas. Como é possível isso? E no fim ele fala também, Jesus disse que é da fruta que reconhece a árvore. Seu Mário tem toda a razão. Uma árvore má não pode produzir bom fruto, não é isso? É praticamente impossível. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Olha, deixa eu contar uma história para vocês desse médium que está aqui, que não é dita por mim. Seu Vandir foi expulso de diversas casas espíritas por tentar orientá-los na parte mediúnica, na parte da fluidoterapia e na parte das curas espirituais. Nenhuma delas aceitava. Não aceitavam porque a metodologia que está aí não é a de Kardec. A metodologia que está aí, na realidade, é a criação dos próprios espíritas. Se nós formos para a Revista Espírita, nós veremos ali o quanto Allan Kardec pesquisou, o quanto ele foi em busca dos médios de cura. E hoje, dentro do movimento espírita, esses médios estão completamente excluídos. Não pode participar de nenhuma forma. Então, a partir do momento que veio a fundação dos hospitais espirituais, nós temos aí o QPMR, pessoal, que dá para publicar 12 livros. 12 livros de medicina espiritual. E dá uma média aí de estudo para mais de 3 a 4 anos. Então, nós não entendemos por que essas pessoas dizem que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. E a gente não vê agora nem a filosofia, nem a ciência. A gente vê o espiritismo catolicismo, é chamado de espiritólico. Imagina só. É uma mistura do espiritismo com o catolicismo. Quando as pessoas vão para as casas espíritas em busca de explicação, as pessoas vão para querer se melhorar, mas infelizmente não encontram nessas casas conteúdo científico e muito menos conteúdo filosófico. Fica muito difícil você trabalhar no movimento espírita, onde essas pessoas só aceitam o que elas falam. Elas não aceitam que um médium venha, psicografe medicina espiritual, mostra isso na teoria e na prática, e eles não querem. Querem continuar na inércia, querem continuar na ignorância, e o mundo espiritual não pode esperar. Nós estaremos onde houver moralidade. Independente que esse médium seja espírita ou não, estaremos lá. Obrigada. Doutora Cristina, taxativamente, a senhora hoje, sempre nos estudos, do primeiro dia que eu ouvi falar dos hospitais, é muito claro que nós, trabalhadores dos hospitais espiritual do Nordeste, não existe exceção em nenhuma situação onde é consentido o uso do álcool, não é isso? Olha, veja, eu escuto muita coisa de Dona Maria Cláudia, principalmente na vida do médium que me acompanha hoje. E ela diz, olha, doutora,
Desde os 13, 15 anos, esse homem nunca bebeu. Ia para locais que tinha bebida e só tinha refrigerante. Era o que ele tomava. Os jovens faziam bullying com ele e ele não estava nem aí. Tomava o refrigerante dele na festa, depois ia para casa. Eu vejo, Rita, que mediunidade é prova de fidelidade. Não é isso? Mediunidade é prova de fidelidade. Se você não é fiel ao cristianismo, então os espíritos bons se afastam de você. E quem é que vem? São os perturbadores. A função dos hospitais espirituais não é tornar vocês santas nem santos. É impossível nessa reencarnação. Mas a função é tornar vocês melhores, mais obedientes a Deus, mais temente a Ele. Isso tudo vai facilitar a vida de vocês em tudo. A felicidade, a paz, a harmonia. Tudo isso é o preço do sacrifício que todos devem fazer em prol de um homem que morreu por vocês. E, às vezes, eu vejo médios, principalmente aqui pacientes, que vêm de outras instituições, dizendo que aplica paz, que depois de 72 horas da bebida, essa bebida vai embora e ele pode atuar. É impossível. Olha, um organismo contaminado para o trabalho espiritual não existe horas, não existe dias, vai continuar contaminado. Essas pessoas vão sentir esses efeitos. Você imagina alguém com câncer para tomar um passe com alguém que bebeu? E eu digo para esses médios, olha, onde é que está escrito lá no livro dos médios que você, como médio passista, pode beber? Me mostre lá. Existe lá o capítulo dos espíritas imperfeitos, falado pelo senhor Allan Kardec, que muitos médios querem pular aquele capítulo porque aquilo se refere justamente às imoralidades mediúnicas que esses médios praticam. Então, a bebida, ela não casa bem com a mediunidade. Obrigada. Eu teria uma dúvida. Posso falar ou tem alguma pergunta? Pode falar. Como essa coisa é do nosso estudo, então, assim, eu não estou encontrando lógica. A senhora, nessa aula, a senhora fala que, explicando uma resposta, que o médium, ele, para não adquirir uma contaminação de um espírito enfermo durante uma comunicação, uma das primeiras coisas mais importantes é esse bom estado vibratório fora dos hospitais, antes, né? É a pessoa saber perdoar, é a pessoa não implicar com tudo, é o comportamento dela em casa, na rua, fora dos hospitais. Então, ali é a primeira preparação dela. Mas esse espírito enfermo, se essa pessoa... Então, só um santo, então, doutora Cristina, para poder trabalhar numa mesa mediúnica? Ou não consigo entender, porque, ok, nessa resposta aqui não está falando mais de energia sexual, de álcool, de fumo, dessas coisas. Está falando próprio de comportamento, que uma das primeiras coisas é o estado vibratório do comportamento desse médium fora da reunião mediúnica para evitar essa contaminação desse espírito. A gente consegue esse estado de viver assim? Tá me entendendo? Deixa eu Ó, dono de explicar pouca para fé, você. né? Tudo é questão de análise e esforço. Porque você viver numa sociedade de estressado e não se estressar um dia é impossível. Você vai se estressar. Mas o problema é, se estresse com a educação.
Se você tem um estresse e você quer descarregar naquela pessoa, toda inferioridade é complicado. Seja mais clássica quando você estiver estressado. Lembre-se que existe um anjo de guarda, existe uma prece para se fazer. Então, o que acontece? Tudo é fruto de treinamento. Ninguém consegue algo se não treinar, não é verdade? Você imagina alguém querer correr uma maratona sem nunca ter corrido? É impossível. Não tem nem como. Você vai ter que treinar para ir para uma maratona. A mesma coisa são os médios. Aos pouquinhos, eles vão acrescentando e vão se conhecendo. Não adianta a gente conhecer só o outro, a gente tem que conhecer a gente. Dizer assim, olha, isso aqui é meu limite, sabe uma coisa, eu não vou passar disso, não. Eu sou estressada, peraí, eu vou ser menos estressada agora? Eu vou trabalhar isso? Então, dentro da minha empresa, a situação é de pressão. Eu vou fazer uma prece, entrar ali e me acalmar? Se nós não buscarmos uma solução, nós seremos mais um estressado desse mundo que vai ter câncer, mais um estressado que não vai dormir, vai tomar remédio controlado. Então, pessoal, Jesus dizia uma frase que serve para os estressados, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, ninguém quer ir até Jesus, mas quer pegar no pescoço do outro. Isso é mais fácil? Para mim, isso não é mais fácil. O lógico é eu trabalhar e defender a minha paz. Para defender a minha paz, eu vou entrar na vibração do outro? Ah, fulano me disse um desaforo, eu vou dizer 2. Você está sendo igual a ele. Quando 2 ignorantes discutem, todos os 2 estão errados. Nenhum tem razão e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Quando um se cala, ele é sábio. Ele está avaliando as palavras do outro e, no entanto, ele não vai devolver, porque é uma pessoa educada. Então, por isso que os médios que eu digo que estão na mediúnica, eles estão em treinamento da paciência, da renúncia, da resignação, tudo é treinamento. Então, esses médios, eles serão santos? Não, não serão santos. Mas eles vão ter que entender que a saúde mediúnica dele depende do comportamento emocional dele. E se ele não tem um comportamento emocional equilibrado, ele vai adoecer. É culpa da mediunidade? Não. Quem domina a mediunidade é o espírito, é culpa do espírito do médium. Então, por isso que todos os detalhes têm que ser trabalhados. Todas as coisas têm que ser avaliadas. Vale a pena eu dizer aquilo que o outro não está preparado para ouvir? Não vale. Aquela pessoa não está no entendimento, não está na condição. Eu tenho que entender se ela está passando por um problema. Para depois, então, tem trabalhador que chega aqui, que às vezes eu chamo eles, chega aqui e digo, você está com problema? Tá certo, vamos desabafar? Pode falar que a gente procura uma solução. Eu entendo o problema dele. Ele não está nesse momento para ser chamado a atenção. Ele está para ser consolado, coitado. Ele está sem direção nenhuma. Então, é isso que eu digo a vocês. Eu aprendi muito com os pacientes. E chego aqui estressado, revoltado, e nós temos que contornar essa situação. Porque nós somos pacificadores, não é verdade? Sim. Senão, porque a gente se concentra tanto, né, na parte de beber, de fumar, de não ir aquilo e ali, quando eu vi isso, que uma da primeira regra para o médium não adquirir uma contaminação é o seu comportamento do dia a dia, na casa, no trabalho, eu disse, opa, aqui precisa... Certo. Doutora Cristina, eu teria uma pergunta... Eu tenho uma pergunta muito importante, que é um pouquinho fora do sempre campo magnético. Eu posso fazer? Pode, sim. Um dia, numa aula, a senhora falou, vocês que vão fazer um trabalho de treinamento
faça a leitura do Evangelho e dê um dispersivo cruzado para quebrar as irradiações exteriores. Essa frase é uma autorização que a gente pode fazer na casa da Ieda ou a gente vai fazer isso só quando estiver no nosso local? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós passamos a avaliar o conjunto de estudo. Então, vocês vão ter um local, mas nem tudo vocês vão poder fazer nesse local por enquanto. Um estudo, vocês vão ter esse estudo. Se não tem por enquanto, fica na casa da Dona Ieda, não tem nenhum problema não, tá certo? Agora, a preparação para uma abertura de um hospital, você se prepara de um lado e a equipe prepara de outro. Quer dizer, as enfermarias que vão ser montadas ali, os internamentos dos italianos que vai para ali desencarnados, isso tudo leva um determinado tempo, não é rápido não. Então, se por enquanto não está fazendo lá ainda, vamos esperar e faz na casa de Ieda, viu? Então, a gente pode fazer esse dispersivo cruzado antes de... Certo. E essa leitura do Evangelho, normalmente a gente faz o Mário fazer, precisa fazer eu ou pode continuar assim? Ou a gente pode fazer rotativo, querendo? Faça uma escala, tá certo? Certo. Faça uma escala, para cada uma ter oportunidade. Agora, falem dentro do Evangelho para manter a vibração. Não desvie o assunto. Se o assunto é ali o Evangelho, você pode também fazer uma escala do Evangelho, capítulo 1, está entendendo? Você pode fazer isso. Depois vem os outros capítulos, está entendendo? Então, para que vocês se acostumem a lidar com a leitura do Evangelho. E a escala para fazer o dispersivo cruzado, como é que eu entro em contato com o seu Bandi, ou como é que a gente faz? Ou eu faço, como é que, ou qualquer uma pode começar a aplicar o dispersivo? Veja só, se vocês vão fazer o estudo na casa de Ieda, eu não faria o passe, só a leitura do Evangelho. Isso a gente já Está faz. entendendo? Okay. Se for na instituição, pode fazer o passe. Mas na casa dela, para dar o dispersivo cruzado, eu não oriento a fazer isso, não. Não é bom, não, viu? Obrigada. Isso não é bom para ela, porque esses elementos energéticos podem ficar lá impregnados. Aí, para não prejudicar ela, a gente não autoriza, não, viu? Ok. Durante a reunião mediúnica, doutora Cristina, a senhora fala que a espiritualidade ela tem muitos aparelhos, né? Para poder medir a vibração vibratória, para poder também ver se fora tem alguma interferência. E também, em aulas passadas, eu vi que também vocês põem aparelhos para filtrar o nosso órgão interno, o baço. É isso? Me fala um pouco desses aparelhos que tem nas salas, das reuniões. Veja só, o maior cuidado nosso na sala mediúnica é com a parte neurológica e cardiológica de vocês. São duas coisas que mais se trabalha numa mesa mediúnica, o neurológico e o cardiológico. Então, existem aparelhos na reunião mediúnica que controla a estabilidade do hemisfério direito e esquerdo cerebral. Por que nós fazemos isso ali? Para que a pressão de vocês não dispare. Porque muitos espíritos jogam muita emoção na hora da comunicação. E, às vezes, os médios, por falta de experiência, eles se envolvem nessa emoção. Então, esse aparelho já é para dar uma estabilizada lá na pressão, para que ela fique 12/8. Para que essa pressão não dispare no momento da raiva, da ira do espírito. O outro fator é a aproximação do espírito com relação ao plexo cardíaco. É outra complicação. Então, a gente diz a eles, olha, o máximo que você pode se aproximar desse médio aí é esse limite aqui, de 1 metro a 50 centímetros. Se você se aproximar demais, a gente tira você. Por quê? Se de repente ele se aproximar demais, você vai ter uma arritmia. E se ele se aproximar perto do cardíaco, você infarta. Para a gente entender os perigos das comunicações, sem assistência espiritual nenhuma. Tudo isso é controlado pelo mentor espiritual,
Tudo isso é controlado por enfermeiros, médicos, neuros, espirituais, tudo está naquela reunião. Aquela reunião, ela é bem assistida. Então, esses aparelhos, os aparelhos de controle de batimento cardíaco, ele é colocado no meio. Então, ele é colocado por quê? Nós não queremos nenhuma alteração no coração do meio pela proximidade do espírito. Agora, quando essa reunião está desequilibrada, é impossível a gente materializar esses aparelhos, né? Eles vão adoecer. A gente depende muito do equilíbrio do grupo para manter esses aparelhos. Outros aparelhos que a gente percebe também são os aparelhos laterais, principalmente na visão dos médios, para que não haja ali nenhuma alteração do grau ocular dos médios, principalmente nas comunicações de HE. Esse aparelho também é utilizado. Então, são vários e vários aparelhos. Muito obrigada, Desculpe, doutora Rita. Cristina. Eu acabei com minhas perguntas. Então posso fazer uma pergunta, doutora? Você me veio a Pode pergunta agora. sim. Então, quando a senhora falou da cardiologia, não, das pessoas, dos médios, né, que usam esse aparelho para controlar a arritmia desse médio. Nesse caso, então, um médium, dizemos assim, um médium não pode trabalhar na mesa mediúnica se ele, o bypass, ou se há problema de coração. Nesse caso, não pode trabalhar ou não tem problema? Para a comunicação espiritual, eu não acho recomendável. Ele pode participar da mesa mediúnica num trabalho de paz, tá entendendo? Numa doutrinação, mas para lidar com comunicação, se ele tiver uma arritmia, ele vai embora. Então, é muito perigoso para esses meios. Doutora Muita paz Cristina, para... Diga. a palavra é reunião mediúnica, na minha cabeça, é o encontro dos médios com o doutrinador. E nessa reunião ia dividir. Hoje a reunião mediúnica é comunicação, ou é TAI, ou é SEMI, ou é HE. Mas ouvindo o que a senhora acabou de falar, reunião mediúnica, então eu entendi errado? Reunião mediúnica é um preparo para os médios passar para o TAI, por CMHE e por HE. É o princípio da educação mediúnica. Então, na reunião mediúnica, as comunicações são muito leves. São mais de espíritos que partiram de acidente, espíritos que dizem que estão vivos, são mais leves essas comunicações. Ok, então eu entendi certo. Então a reunião mediúnica... Reunião mediúnica é uma reunião exclusiva para esses espíritos. Então, de onde vêm esses espíritos? Eles vêm das enfermarias. Você não vai fazer evocação externa. Eles já estão dentro. E comunicação é a mesma coisa, então. Reunião mediúnica, comunicação mediúnica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok, obrigada. Senhor Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, que a tua luz caia sobre as nossas irmãs e assista todos os seus familiares, aqueles que estão enfermos, Senhor, precisando da tua luz, precisando do teu amor. Que Maria Santíssima, no seu manto de amor, cubra a todos, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Boa noite.